Qual é o futuro da educação? Neste episódio do Expresso Futuro, a gente vai pensar sobre o papel da tecnologia, inclusive em momentos de emergência e distanciamento social, como na pandemia do Covid-19. Your local school principal cannot make sure that children's homes are connected to the internet. A gente está passando pela talvez a mais profunda, a mais dramática mudança, né, dos últimos séculos. Educação é saúde, é cidadania, é menos corrupção, é menos violência, é mais crescimento econômico, é mais emprego, é mais renda, é menos desigualdade. Gente, se educação já é difícil em tempos normais, imagina em período de pandemia com distanciamento social. O que dá para aprender, né? Será que a escola consegue ir para a casa das pessoas? Será que é possível aprender em casa usando tecnologia? Será que a educação à distância pode promover desigualdade? Educação é sempre uma forma de melhorar oportunidades para as pessoas. Não tem país no mundo que se desenvolva sem ter uma base educacional muito forte. O problema é que, na medida em que a educação migra para o universo online, a gente tem que pensar também em conectividade e desigualdade. I think parents and families and students and teachers and educators are in many places doing a really extraordinary job to make this work, and the system is just not set up for it to be successful. Students who are marginalized in society in a variety of other ways are particularly suffering right now. If you live in a home or an apartment with a lot of people in it, if you're homeless right now, it's really hard to find a place to do your work. If you don't have technology access to have good digital connections, it's really hard to do your work. If your parents are essential workers and they have to go into scary working environments where they're at risk of getting ill right now, and that's a stress in your family, that's a very different learning environment than if you're home safely with your middle-class parents who can work from home and those kinds of things. One of the things that we know from research about education in emergencies is that the work that educators do during emergencies, during crises like refugee crises and things like that, really matters for young people. So providing intellectual stimulation, providing schedule and routine, connections and relationships with peers and trusted adults, all of those kinds of things help promote youth resilience in the midst of emergencies. So even if we're not being as successful as we might hope at maintaining academic progress during this period, it doesn't mean that the work that teachers and schools and families are doing isn't really, really important right now. It is. For countries like Brazil, in which there is limited access for connectivity, for instance, having like a homeschooling as the alternative might be like a sort of a vector for inequality, for instance? Absolutely. All around the world, schools are an important part of the social safety net. There's an almost perfect overlap between the young people who we would expect to be hit hardest by a pandemic and by a recession, and the students who will suffer most from the lack of services as schools close. But I think a lot of folks have observed that we need to consider that there are trade-offs when people are not at school. That makes them safe from the coronavirus, but it can put them at risk of other things, not just academic loss, but not having enough food, not having enough social services, those kinds of things. So it's not a simple case to say that keeping people home keeps them safe. Hoje no Brasil, são mais de 70 milhões de pessoas que não têm acesso à internet ou têm acesso muito ruim. Nessa situação, como é que faz para a gente pensar em aprendizado em casa, né? Em escola virtual, aprendizado à distância? É muito difícil. Se a gente não tiver boa conectividade, a gente corre o risco de estar ampliando
desigualdades, né? O de cima sobe e o de baixo desce. É nesse contexto que a gente precisa pensar em como é que a escola trazida para dentro de casa pela tecnologia pode ser acessível para todos. Esse é um tema que a gente vai pensar junto com a Ana Carolina da Hora, que é uma programadora especialista em tecnologia e inteligência artificial. Nina, eu queria saber um pouquinho do seu trabalho. Eu trabalho mais com educação tecnológica hoje, não só levando para os alunos, mas para os professores também, que na sua formação, infelizmente, ainda não tiveram uma formação que colocasse ferramentas tecnológicas para eles aprenderem a utilizar. Então, tem muitos professores que estão tendo que reaprender, estão tendo que pedir essa ajuda, e tem professores que eu tenho ajudado muito nessa utilização das ferramentas. Então, acho que pensando aqui na educação, aplicativos de videoconferências, redes sociais, às vezes não são as formas que vão conseguir ajudar o conteúdo educacional a chegar em alunos que estão mais afastados do centro. Em alunos que moram em favelas, né? Por várias outras questões estruturais, eu moro num lugar que o meu sinal chega bem de internet. Mas tem muitas pessoas que não têm esses acessos. Você vê que muitos alunos estão sendo prejudicados, porque eles não conseguem ter o mesmo acesso. Pegando a área de educação, a gente tem vários problemas que eram problemas que já existiam, acirrados com a utilização da tecnologia. Então, acho que a gente deveria pensar, justamente com as empresas de telefonia, parcerias que elas poderiam fazer com pré-vestibulares comunitários de pacotes de internet móvel, o mínimo para eles conseguirem se comunicar com os alunos. Porque a maioria das operadoras hoje de telefonia, elas deixam gratuito pacotes de internet para usar WhatsApp, Facebook, Instagram. E aí, tentar pensar uma forma de ajudar os professores a utilizarem essas ferramentas para virarem as ferramentas principais de compartilhamento de alguns conteúdos. Poderia ser uma forma de deixar os alunos um pouco menos ansiosos, né, nesse momento que a gente está vivendo na educação. Justin, do you think governments are looking into technology as a sort of a way of promoting public policy for education? To my knowledge, the main kind of policy shift that has been made, mostly at the school and district level, is to try to take all of the computers that we usually keep inside buildings and get them out into kids' homes. One concern that I have is that there's been a kind of rhetoric which says it's really important for the schools to make sure that kids have devices and that they're connected to the internet. Your local school principal cannot make sure that children's homes are connected to the internet. That is not, we're not going to have principals that are taking fiber optic cable and running it up rural valleys and getting people connected. Like, that's a job for municipalities. That's a job for states. Eu acho que a gente deveria ser o primeiro espaço a ser totalmente 100% conectado é a escola, né? A escola pública. Que hoje, quais são os espaços mais conectados? As residências da elite brasileira e as empresas. A gente não está conseguindo chegar onde a gente realmente precisa, que é conectar todas as escolas públicas. Mas por quê? Porque a conectividade, a internet, o digital vai substituir o professor, a escola? De jeito nenhum. Mas é porque esse professor ele pode ser apoiado por uma escola conectada. Né? A gente precisa pensar sempre no digital como um complemento, como um suplemento ao presencial. É entender que a tecnologia ela tem que ser usada para ajudar o professor, não para substituí-lo. A gente teve uma primeira onda que foi uma tentativa de substituir o professor. Então, essas aulas unilaterais, larga escala, vídeo, internet e tal. Agora a gente precisa impulsionar o professor, a gente precisa ser uma alavanca para o professor brilhar. Uma das coisas que o distanciamento social causado pela pandemia trouxe foi demolir preconceitos com relação à educação à distância. Antes, tinha gente que tinha vergonha de dizer que tinha feito um curso online, pedia até para tirar do diploma que aquele diploma tinha sido obtido por meio de um ensino à distância. Hoje, gente, isso mudou completamente. A gente precisa demolir todos esses preconceitos com relação a habilidades que você aprende a partir do ensino superior.
Hoje a gente consegue aprender qualquer coisa online, inclusive programação, consegue aprender idiomas, ferramentas de administração de empresas, economia, contabilidade, tudo que você imaginar é possível aprender pela internet. E esse aprendizado, muitas vezes, é superior ao aprendizado que a gente tem limitado aos muros de uma universidade. E é sobre isso que eu vou falar com o Alex Augusto. Ele é CEO do UOL EdTech, que é o braço educacional do grupo UOL, e ele trabalha há mais de 30 anos com educação e, sobretudo, a relação entre educação e tecnologia. A gente está vivendo um processo de transformação digital por necessidade, né? Por causa da pandemia, do distanciamento social. O mais marcante de todo esse processo, que eu tenho refletido bastante, é que essa aceleração que a gente está vivendo hoje, diferente das outras revoluções, ela está sendo síncrona, né? Ao mesmo tempo, milhões, né, bilhões de pessoas foram para casa e tiveram que aprender sobre uma série de coisas. E na educação não tinha como ser diferente, né? Eu acho que a educação está sendo profundamente impactada no seu modelo. A gente está passando pela talvez a mais profunda, a mais dramática mudança, né, dos últimos séculos. E o modelo de sala de aula, esse modelo que se criou para dar escala no processo de educação, está sendo questionado. Eu acho que a gente tem um desafio e um alerta, né, enquanto país, enquanto nação que quer se desenvolver, e a gente tem certeza que o desenvolvimento do Brasil passa necessariamente por educação, né? A gente precisa ter um projeto de universalização do acesso à tecnologia. E falando um pouco do papel do UOL EdTech nesse ecossistema de tecnologia para a educação, o que a gente quer fazer é não digitalizar a educação, mas fazer uma transformação digital destes modelos. O que é isso? É criar essa nova sigla EAD, que é a Experiência de Aprendizagem Digital. É um aluno no centro, é um aluno protagonista, é o uso de tecnologias para facilitar a vida das pessoas, é mirar na conveniência, mirar na dinâmica do processo, é mirar em rever as regras deste processo de educação e criar novos processos apoiados pelo digital. É apoiar grandes instituições de ensino no seu processo de transformação digital. Em muitas organizações disponibilizando materiais para pais, alunos e professores manterem um processo de aprendizado online. Uma dessas organizações é até a Fundação Roberto Marinho e o canal Futura. No período da pandemia, eles disponibilizaram uma série de materiais, incluindo os telecursos e vários outros recursos educacionais que foram muito úteis para manter o aprendizado nesse momento tão difícil. No período da pandemia, da Covid-19, houve um monte de pais e mães de alunos que tiveram que fazer com que a escola fosse levada para dentro de casa, A escola home office. E na minha visão, esse experimento massivo, e feito às pressas, não deu certo. A qualidade de aprendizado foi pequena e um monte de gente no Brasil não conseguiu aprender porque não tem conectividade em casa. É claro que é melhor ter algum nível de escola em casa do que não ter nenhum. No entanto, a gente ainda precisa trabalhar muito para que a educação à distância não seja um sacrifício para os pais. Se a gente pergunta para pais e mães quais foram as suas experiências nesse período tão difícil, provavelmente você vai ouvir relatos de pesadelo, porque eles não tiveram vida fácil e a escola em casa muitas vezes não funciona. A gente está nesse momento de pandemia e muitos alunos tiveram que estudar em casa, pela internet.
Dá para ter educação massiva em casa para todo mundo? Olha, a resposta é um duplo não. Por quê? Primeiro porque a gente não tem hoje conectividade, a gente não tem os alunos todos com acesso aos devices. E não também porque a educação ela precisa ser híbrida. Então, por mais que a gente tenha hoje uma situação de suspensão das aulas presenciais, com uma participação maior do digital, eu vejo que mesmo no longo prazo, mesmo com uma tendência irreversível, o digital ele vai ser uma conversa com o presencial, ele nunca vai ser sozinho. Hoje a gente não está tendo nenhuma das coisas, né? A gente não está tendo nem o presencial, não está tendo nem o digital direito, então a gente está aí numa situação muito difícil mesmo. Como é que funciona isso exatamente? O que é o ensino híbrido? Um bom ensino híbrido, ele é o híbrido porque ele é o digital com presencial, ele é híbrido porque ele é na escola e fora da escola, ele é híbrido porque ele acontece com uma diversidade de espaços educativos, então a gente pode pensar numa educação híbrida, escola com a cultura, a escola com serviços sociais, a escola com uma participação mais ativa em cidadania desses alunos. Então, ele é um híbrido em várias dimensões. Ele não é apenas o híbrido entre o digital e o presencial. E eu acho que a pandemia está começando a fazer com que a gente pense nesses outros híbridos também. Porque o digital tem as suas limitações, como o presencial também tem as suas limitações. Sempre que você traz a escola para dentro de casa, você tem ganhos, como por exemplo a conveniência, e perdas. Uma dessas perdas é a sociabilidade. Na escola, a gente não aprende só o que o professor ensina. A gente aprende a conviver com outras pessoas, a trabalhar em equipe e até mesmo inteligência emocional, lidando com os fatos ali do dia a dia. Nesse sentido, a gente tem que pensar que a escola à distância também pode não ser o melhor ambiente para alunos especiais. Então, alunos que têm autismo ou necessidades de cuidados específicos. One of the things that I've said is that everyone is having a different pandemic. There are lots of people for whom school was really socially stressful, for where learning in 42-minute blocks of class periods was not that successful. There are students of color who go to our schools that experience those schools as racist and as bigoted institutions, and being home in the loving arms of their family all day is great. There are lots of people who are thriving in the midst of a pandemic, and some of them might say, wow, this online learning stuff is great. There are some students who really thrive during that. And then there are other students who are absolutely suffering because they don't have their teachers right next to them. You know, one of the things that we're learning as teachers is that there's 1,000 things that we do every day, verbal, non-verbal, that help guide students' learning, and very few of them work in a Zoom meeting. How do we deal with this very challenging problem of getting kids to keep motivated in school? It is enormously difficult. I was interviewed by a newspaper from the North Slope of Alaska, and they said, look, you know, we're not going to be able to do remote school learning here, but this is a great time for young people to learn more about traditional Inuit values. It's a great time to learn how to sew and to bead and to cook and to repair a snow machine. Let's focus on doing the kind of learning that's most effective at home, and then trust that like one day schools will open up, and then we can teach them phonics and we can teach them how to divide fractions. Imagina uma ferramenta de inteligência artificial que sabe exatamente o seu nível de aprendizado e vai te dando tarefas específicas para o que você tem que aprender logo em seguida. Esse é o tipo de mundo que pode acontecer com o modelo de educação online. É um mundo que o aluno pode estar sempre desafiado por um algoritmo para, inclusive, se manter motivado para continuar aprendendo. Qual é o tipo de uso dessas ferramentas, o que funciona bem e quais são os desafios que elas trazem? Now, in terms of the actual sort of content of education, I mean, I think one of the things that, you know, is happening in these years, we have this sort of great new paradigm for doing almost everything, which is computation. The question is, how do people get to the point where they are functioning in computational X?
And public education in most countries is maybe 100 years old, but a lot of the content of education was frozen at the time when public education was invented. And it's, you know, you learn mathematics, you learn something about writing in your language, maybe you learn history if that hasn't been outlawed in your country yet. But this computation is one of the first really new ideas that has come into existence since the time when public education was invented. And so the question is then, how do you what is the process of learning to think computationally? What is that like? So, about 400 years ago, sort of a big innovation was the idea of mathematical notation, things like plus signs and equal signs and so on. And the invention of that notation made it possible for people to think mathematically and made possible, the invention of algebra and calculus and all those kinds of things. What I've been trying to do for the last 40 years, basically, is create this computational language which can represent all the things we care about in the world in computational terms. And one of the tools for that is notebooks and what I like to call computational essays. But more than just as a way for you to communicate your thoughts computationally, you also get to communicate them to a computer. And the computer can then take those thoughts and do computations. But so you get to kind of think alongside the computer. It's kind of a new way to express oneself, but importantly, it's a way where you get to leverage everything that the computer knows how to do, all the computational knowledge that we've spent, many decades teaching the computer, all the computational knowledge that's been accumulated that we've been able to sort of collect from the world. And that's a way that we can kind of have a sort of symbiosis with the computer to achieve much more than we could achieve before. Qual é a posição do Brasil no mundo em termos educacionais? Eu já vou dar um spoiler. A gente está indo bem mal quando a gente é comparado, inclusive, com outros países em desenvolvimento. Isso nos coloca numa posição muito delicada, porque não tem país que prospera sem investir em educação. Investimento em educação é a forma da gente promover desenvolvimento humano, pessoal e também econômico. O Brasil, é muito preocupante a nossa posição no PISA, porque se você olhar os 10% melhores estudantes do Brasil, incluindo escola pública, eles correspondem aos últimos 10% piores estudantes da China. Isso, Ronaldo, você olha, quer ver? Tem um país até que eu acho que a comparação é melhor até do que a China, porque na China nem todas as províncias participam do PISA. Mas quer ver um outro país que tem exatamente esse resultado que você citou? Os 10% melhores alunos do Brasil estão em linha com os 10% piores alunos? Vietnã. Um país que tem uma renda per capita menor do que a brasileira. Um país que saiu de várias guerras com muitos desafios e que consegue hoje prover educação de qualidade para a grande maioria dos seus alunos. Eu tenho uma tese, o que explica e ao mesmo tempo é o que pode ser a solução para a nossa educação, é quando a educação for realmente um projeto de nação. Ela nunca foi no Brasil, nunca foi. Como eixo central do nosso projeto de desenvolvimento social e econômico, a educação nunca foi. E é o fator que mais explica aumento do PIB, então crescimento econômico, é o que mais explica a redução da desigualdade, é o que mais explica, por exemplo, vamos voltar para o Vietnã é um dos países menos afetados pela Covid-19. Isso é explicado em grande medida pelo nível educacional da população. Então, educação é saúde, é cidadania, é menos corrupção, é menos violência, é mais crescimento econômico, é mais emprego, é mais renda, é menos desigualdade. A gente deveria lutar por colocar a educação como um eixo de desenvolvimento social e econômico e em torno dela e a partir dela a gente promover o desenvolvimento em várias dimensões. Se a forma como a gente acessa a internet for desigual, isso leva à desigualdade
em todos os campos da vida, inclusive do ponto de vista da educação. Hoje a gente vive cada vez mais online, então quem está bem conectado vive melhor a sua vida e tem mais oportunidades do que quem está desconectado ou mal conectado. Para a educação, esse é um desafio muito importante. Se a gente for promover educação híbrida, educação à distância, conectividade é a base de tudo, é o esforço fundamental que a gente precisa fazer para que a educação possa florescer da melhor forma possível. Quais são as escolas que não estão conectadas? Quais são as escolas que não têm equipamentos? São as escolas que atendem as crianças e jovens mais pobres. Só quando a gente tiver aquela criança do interior do Piauí, com educação de qualidade, com internet, com água e esgoto, com infraestrutura, com bons professores, só quando a gente chegar nesse momento que o Brasil a gente vai poder dizer, olha, chegamos num patamar agora para poder dizer, somos um país decente, somos um país com condição de se desenvolver socialmente, economicamente, culturalmente, socialmente. Então, assim, tem muita coisa para fazer. E eu fico muito preocupada porque a gente tem um governo federal que dá as costas para a educação. A gente tem um governo federal que, nesse período da pandemia, simplesmente lavou as mãos e disse o seguinte, olha, não é problema meu, é problema dos governadores e dos prefeitos. Então, ou a gente entende que a gente tem que escolher direito, né, as lideranças públicas que vão formular, executar, implementar as políticas públicas, ou a gente vai ficar eternamente lamentando esses resultados ruins todos e não vai conseguir realmente dar um passo substantivo para frente, que é o que a gente precisa no mínimo e que a gente deve no mínimo a essas crianças e jovens todos do país.